hoje, sexta-feira da Paixão, um dia importante, uma data importante do cristianismo. E hoje eu quero trazer uma palavra que fala a respeito da crucificação de Jesus, momentos ali antes dele morrer e até o momento que ele morreu. Esta passagem está registrada nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas eu quero falar aqui o relato de Marcos, que se encontra no capítulo 15 do mesmo evangelho de Marcos, no versículo de número 33, que diz: E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Então, entre as 3 horas da tarde e as 6 horas da tarde, foi o momento que Jesus esteve na cruz. A hora nona representa 3 horas da tarde, a hora sexta representa as 3 horas da tarde e a hora nona às 6 horas da tarde. Então, ali às 6 horas da tarde, ou a hora nona, Jesus ali rendeu o Espírito e consumou a obra que o Pai lhe deu para fazer aqui na terra. E versículo 34 diz: E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isto traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Então, pela primeira vez, o Pai, Deus, ele desamparou Jesus. Nenhum outro momento Jesus foi desamparado ali. Jesus foi até ali provado, deixado por algum tempo, mas não desamparado. Lá, quando ele foi tentado pelo próprio diabo no deserto, ele ali ficou 40 dias sem comer, sem beber, mas no final vieram os anjos de Deus e o serviram. Lá no jardim do Getsemane, Jesus ali foi confortado pelo anjo ali, quando ele estava ali em agonia. Então, todos os momentos, Deus ali deu assistência para Jesus, mas ali na cruz, o Pai não pôde fazer nada. Daí dá de percebermos o quão sério, o quão grave, o quão importante é uma pessoa ali aceitar o sacrifício de Jesus. Tem pessoas que acham que se elas morrerem sem Jesus, elas também serão salvas. Não é que o crente, o cristão, ele está salvo, ele tem que lutar diariamente pela sua salvação. Mas todo ser humano, eu sempre falo, todo ser humano vivo, ele precisa de Jesus. Não existe salvação fora de Jesus. Você pode ser uma pessoa boa, generosa, mas você precisa de um Salvador, que é Jesus. Então, ele diz: E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso é: Deus meu, por que me desamparaste? Então, Deus desamparou o seu filho naquele momento, porque era necessário, a obra precisava ser feita, a obra de resgate, a obra de nos trazer de volta para o Salvador. E diz aqui, e alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Eis que chama por Elias. E um deles, correndo, correu a embeber uma esponja em vinagre. Pegou uma esponja em vinagre e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias virá tirar. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Então Jesus já estava ali, e segundo eles dizem, eles especialistas ali, aquele vinagre que foi colocado na ponta de uma cana para Jesus era para diminuir a dor, é como se fosse um anestésico para amenizar ali a dor de Jesus. Mas todo momento Deus ali, ele abandonou Jesus, porque Deus poderia ali tirar Jesus. Jesus poderia também ali pedir ao Pai e poderia fazer ele ali sair daquela cruz, mas era necessário que Jesus morresse ali, era necessário que ele passasse por todo aquele processo. Jesus ali, em momento nenhum, ele queimou etapas, ele foi até o fim. No momento ali em que ele foi preso no Getsemane, até o momento que ele foi crucificado, Jesus ali, ele cumpriu todo o propósito de Deus. Então, que nós possamos também ali olhar para a cruz e fazer da cruz aquilo que verdadeiramente ela é, um sinônimo de renúncia, um sinônimo ali de obediência a Cristo. E quando Jesus entregou ali a vida, a obra foi consumada. A Bíblia diz aqui, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo,
E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando, expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado, ou seja, hoje nós podemos clamar a Deus, não existe mais nenhuma divisão que nos impeça de buscar a Deus, e o único intercessor entre Deus e os homens é Cristo. Eu não quero aqui ofender a religião de quem quer que seja, mas a Bíblia diz em Atos, no capítulo 4, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, não existe intermediário. Tem pessoas que, às vezes, para falar com Deus, usam outros intermediários, se você me entende. De repente, eu sou devoto de tal santo, eu levo minhas causas através desse santo para ser levado a Deus. Não, a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não há nenhum nome dado entre os homens, lá em Atos diz, pelo qual importa que sejamos salvos. E essa parte, desculpa que eu falei aqui, que o único mediador entre Deus e os homens, não está em Atos. Em Atos está aquela passagem que diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Mas a Bíblia diz também que Ele é o nosso mediador. Então, que nesta sexta-feira, a sexta-feira santa, a sexta-feira da paixão, nós possamos lembrar. Não podemos desvirtuar. Quantas pessoas têm desvirtuado o verdadeiro sentido da Páscoa? Se você for lá ler Êxodo 12, fala sobre a instituição da Páscoa, e a Páscoa não tem nada a ver com aquilo que hoje tem sido ensinado. Ovo da Páscoa, qual o primeiro pensamento agora? Eu vou te perguntar, qual o primeiro pensamento que vem na sua cabeça quando fala em Páscoa? Eu lembro do coelho da Páscoa, com aquelas orelhas grandes. Eu lembro ali de chocolate, eu lembro do ovo da Páscoa. Mas biblicamente isso não tem base alguma. Biblicamente isso aí não tem nenhum fundamento, nenhum embasamento dentro das Escrituras. O que verdadeiramente o homem transformou a Páscoa é nada mais nada menos que uma estratégia, um modo que não é errado, né? De ali comercializar, de vender. Foi uma época do ano que eles escolheram para vender chocolate, para vender mais. Todas as épocas do ano vendem chocolate, né? Mas uma época que sai mais chocolates é na Páscoa. O ovo de Páscoa só é comercializado nesse período. E depois, né, quando os que sobram, eles até acabam vendendo por um preço bem abaixo do mercado. Mas voltando aqui, Páscoa, que vai chegar, que é no domingo, mas Páscoa representa isso. E eu vou falar em outro vídeo o que realmente é a Páscoa. Mas hoje, na sexta-feira santa, nós lembramos a morte de Jesus. Só que ele não está morto. Ele ressuscitou. A Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E muitas pessoas têm errado. Muitas pessoas na sexta-feira santa têm se comido em excesso, se alimentado em excesso, quando na verdade deveriam fazer o quê? Não, eu vou fazer um jejum, vou fazer uma consagração, eu vou orar, eu vou refletir sobre a minha vida, eu vou buscar Deus, eu vou separar um tempo com Deus. Faça isso nessa sexta-feira. Tire um tempo, tranque-se no seu quarto e vá ler a palavra, vá meditar, vá entender. Medite as suas escrituras. Você pode até assistir o filme Paixão de Cristo, veja como foi a morte de Jesus, como ele se sacrificou, como foi dolorosa. Então é isso, mas o importante é que o nosso Jesus venceu. A Bíblia diz que Jesus, dando um grande brado, expirou. Jesus expirou, ali ele entregou o espírito dele, mas nós vemos que no terceiro dia ressuscitou. Mas isso é para outro dia, outro vídeo que nós estaremos fazendo. Então que Deus te abençoe, guarde essa palavra e vamos orar aqui e agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra e te peço, meu Deus, que essa pessoa ela possa entender o verdadeiro significado da Páscoa, que não é ovos de Páscoa, não é chocolate, não é coelho, não é comer de forma exagerada. A Páscoa, o verdadeiro sentido da Semana Santa, Pai, é nós, meu Deus, ali refletirmos sobre a Tua morte, sobre o sacrifício do Seu Filho Jesus na cruz. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Então é isso, meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe. Feliz, vou deixar para desejar feliz Páscoa só no domingo, mas que Deus possa te abençoar e você possa refletir. Tem um feriado ali, procure uma igreja, pelo menos hoje. De repente eu não tenho hábito de ir à igreja, vá pelo menos hoje ali em uma igreja, escute a palavra ali. É o mínimo que podemos fazer por tudo que Jesus fez por nós. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.